Muito bem, pessoal. Nossa aula agora é de banco de dados. Eu já começo aqui compartilhando a minha tela com vocês. Tela compartilhada. O nosso tema de hoje, formas normais e normalização. Um assunto importantíssimo nesse aspecto, em todo esse contexto envolvendo modelagem de dados, banco de dados, e tem uma parte bastante conceitual, mas que é fundamental para quem projeta banco de dados, e eu vou mostrar também em termos práticos. Tá? Mas o foco principal aqui é o entendimento de vocês sobre a necessidade do que nós chamamos de normalização, tá? Normalização de dados. Então, vamos iniciar. Bom, então agora vamos nos aprofundar nesse entendimento, tá? Que a gente vai ver que são ferramentas essenciais para quando você modela um banco de dados. De forma eficiente, é claro. Vamos lá. Então, os objetivos da aula: compreender as formas normais. Vamos entender o que é isso, desde a primeira à terceira forma normal. Tá? Aplicar a teoria de normalização em estudos de caso práticos. Executar exercícios práticos para solicitar o conhecimento, para solidificar, melhor dizendo, o conhecimento adquirido. E a gente começa com essa definição. O que seriam formas normais? Um conceito, tá, pessoal? As formas normais são um conjunto, uma definição. As formas normais são um conjunto de critérios específicos aplicados ao design ou desenho de esquemas de bancos de dados relacional. Então, quando eu falo esquema de banco de dados relacional, isso todo mundo já sabe, né? Quando você está lá no MySQL, por exemplo, estou criando um esquema. Então, Juliano, você vai desenvolver um sistema de RH e um sistema de contabilidade. Você pode criar dois esquemas separados, certo? Mas o banco de dados é um só, ok? Você tem dois esquemas para um banco de dados. Então, isso está claro para todo mundo. Então, quando eu falo aqui aplicados ao design de esquemas, é quando eu falo de um contexto, né? Não falo de gerenciador de banco de dados, eu falo sobre um banco de dados no contexto esquema, para avaliar o nível de vulnerabilidade de uma tabela a certos tipos de problemas lógicos que eventualmente podem acontecer, como, por exemplo, redundância de dados. Esses critérios são organizados em níveis, e aí nós chamamos de formas normais. Nós damos os seguintes nomes: primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, e nós chamamos de BCNF e etc. Nós vamos focar aqui nas três formas normais, tá? Cada forma normal representa um nível ou um novo nível de rigor. E cada nível mais alto resolve mais problemas de design que podem levar a inconsistências, redundâncias ou problemas, quando a gente trata de manipulação de dados. Agora vamos falar sobre normalização. A gente falou sobre formas normais. Agora, normalização. Então vamos lá, vamos destacar aqui alguns pontos da normalização. Uma definição. Normalização é o processo de estruturar um banco de dados relacional. Gente, o nosso foco aqui são bancos de dados relacionais, tá? Como eu já citei isso para vocês em aulas anteriores. O MySQL, PostgreSQL, Oracle, todos esses são bancos de dados relacionais. De acordo com uma série de formas normais para reduzir a redundância de dados e melhorar a integridade dos dados. Essencialmente, a normalização envolve decompor tabelas grandes, então, fiquem atentos a isso aí, ó. A normalização envolve decompor tabelas grandes em tabelas menores e definir relações entre elas, para minimizar a duplicação de informações e simplificar a manutenção do banco de dados. Então, o que esse processo busca?
eliminar redundâncias, que significa remover dados duplicados que podem levar a inconsistências, minimizar anomalias de dados, prevenir problemas que podem surgir em operações de inserção, atualização ou exclusão de dados, que, por sua vez, podem levar a dados desatualizados ou incorretos. Tá? Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouquinho. Aumentar a eficiência do banco de dados, e, olha, isso promove a eficiência, tá? Quando você normaliza. Por quê? Porque reduz o espaço necessário para armazenar os dados e melhorar o desempenho das consultas. As consultas a gente vai tratar ainda numa aula específica, vamos falar sobre consultas a banco de dados, quando a gente tratar da linguagem DML, né? Linguagem de manipulação de dados. Eu já citei aqui, a gente já viu nas últimas aulas, inclusive. Agora, continuando, no outro aspecto, a normalização é realizada aplicando-se uma série de regras ou formas normais. Vamos conhecer essas regras? Quando a gente passa para a primeira forma normal, cada coluna deve conter valores atômicos e cada registro deve ser único. Um valor atômico, pessoal, é aquele valor que você não consegue dividi-lo mais, né? Ele é indivisível, digamos assim. Tá? Salário de um funcionário. Acabou, você não tem como dividir, tem? Não tem como dividir. Agora, eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem. Isso. É indivisível, né? Agora, pensa comigo, uma data de nascimento, ela é digamos, uma coluna, um atributo de um banco de dados indivisível? Data de nascimento? É indivisível? Sim ou não? Então, pensa comigo, data de nascimento não tem dia, mês e ano? Então é divisível. Concorda comigo? E se eu quiser saber só o seu dia de nascimento, Paulo? Não interessa nem o mês, nem o ano, entendeu? Então, a data de nascimento, ela compõe dia, mês e ano. Então, eu não posso considerar a data de nascimento como um dado atômico. O dia de nascimento, sim. Por quê? Porque não tem mais como, não tem como mais decompor. CPF. Embora você pode pensar que o CPF ele tem uma composição, né? Ele tem um número fixo, ele tem um dígito. Então, ele é composto. Ah, eu quero saber só o dígito, eu quero saber só o número do CPF, não me interessa o dígito. Entendeu? Né? Entenderam? Pegaram a ideia? Pegou a ideia, pessoal? Então, olha, quando eu trago para a primeira forma normal, cada coluna deve conter valores atômicos. Cada registro deve ser único. Na segunda forma normal, a tabela deve estar na primeira forma normal. Olha o detalhe, hein? Quando eu estou normalizando, se eu considero que estou na segunda forma normal, eu já estou... Fica subentendido de que eu já adotei a primeira, certo? Partindo para a segunda. Então, a tabela deve estar na primeira forma normal e todos os atributos não-chave devem pertencer de toda a chave primária. Tá? Então, vamos repetir. A tabela deve estar na primeira forma, ok? E todos os atributos não-chave, vamos pensar aqui. Vamos pensar vocês como alunos. Vamos considerar um cadastro de alunos. Tá? Nome. Consigo decompor o nome? Não. Né? Mas no nosso caso, como a gente trata um nome, né, a gente não pensa em nome, sobrenome, a gente trata o nome do aluno, como nome completo. Né? O RG do aluno, RG, identidade, né? Eu estou pensando que atributos não chave. Né? Idade é data de nascimento, né? Seria uma data de nascimento. Né? Você poderia considerar, Pedro,
assim como atômico, né? Mas se você pensar que é importante o dia de nascimento, aí não. Tá? Bom, muito embora, vamos ser realistas aqui. A gente, quando armazena no banco de dados, nós armazenamos da data, porque existem muitas funções que já trazem dia, mês e ano, né? Então, vamos considerar assim. Então, todos os atributos não-chave devem depender de toda a chave primária. Então, eu tenho lá, vamos considerar que a matrícula é uma chave primária. Então, todos esses dados têm que depender da matrícula. Ok? Tudo isso, nome, endereço, telefone, data de nascimento, tudo isso depende da matrícula. A matrícula é a sua referência. Tá? Eu quero falar com... Fala seu nome completo, Fagner. Fagner Isaac Praxedes dos Santos. Eu quero falar com esse cidadão. Quem me garante que só tem esse cara aqui na escola? Ninguém me garante. Pode ser que tenha um outro. Fagner Praxedes. Como é que é Fagner? Fagner Isaac Praxedes dos Santos. Pode ter um outro. Né? Eu, por exemplo, lá no meu cadastro, lá, quando eu pesquiso Rubens dos Santos Guimarães, aparecem os 3. Cara, aparecem os 3. Sério. São homônimos, né? Agora, tem o Rubens dos Santos Guimarães, que sou eu. Por quê? Porque eu tenho uma matrícula tal na escola. Esse Rubens sou eu. É uma matrícula tal. Certo? Dependo da minha chave primária. Esse é o meu identificador. Esse aí, não tem jeito, é o meu. Não vai se confundir com o outro que mora lá na Baixada Fluminense. Isso não dá para confundir. Tá? Terceira forma normal. A tabela deve estar na segunda forma, então observem que é sempre assim, né? Ele sempre é dependente da anterior, né? E todos os campos não-chave devem ser mutuamente independentes e diretamente dependentes apenas da chave primária. Então, todos eles têm que ser independentes. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. E aí, a gente, vamos falar só das 3, né? Mas essa forma normal de Boyce Code, né, que é o BCNF, é uma versão mais forte da terceira forma normal, onde cada determinante é uma chave candidata. Todos vocês sabem o que é uma chave candidata, né, pessoal? Uma chave candidata seria mais ou menos assim, eu tenho lá no seu cadastro de alunos, Felipe, a sua matrícula como chave primária, mas eu tenho lá o CPF. Ela poderia ser uma chave candidata, não poderia? Não, é uma chave candidata, é uma chave estrangeira. Desculpe, estrangeira não, é uma chave candidata a ser primária. Chave candidata é uma chave candidata a ser primária. Ela tem as mesmas características da primária, mas por critério do cara que fez o modelo, ele achou por bem não utilizá-la como chave primária. Tá? Mas ela é uma candidata, que poderia ser. Na verdade, pessoal, hoje, mesmo a matrícula, viu, Marcos? A gente não consideraria como uma chave primária. Por quê? Porque nos bancos de dados modernos, de acordo com os softwares modernos, os frameworks, eles já trabalham com aquele conceito de ID. Não é isso, Otávio? O cara, quando ele considera que toda tabela tem um ID, que é um número, identificador único, sabe? Ele já é construído em função desse, digamos, desse contexto, né? Dessa definição, dessa pré-definição. Então, não é conveniente você utilizar uma matrícula, um CPF, né? Eu tenho um colega que trabalha comigo que é das antigas, né? Então, assim, sempre as minhas modelagens modernas, pô, eu sempre adoto o ID como uma chave primária, e o cara me critica, fala, pô, cara, bota a matrícula do funcionário, bota CPF. Cara, eu tenho que pensar na atualidade. Né? Isso, no passado, poderia ser assim, legal. Só que hoje em dia já não é assim. Por quê? Porque hoje os softwares trabalham em função de um ID. Então, eu recomendo fortemente que toda tabela tenha um ID, mesmo que seja uma tabela de relacionamento. Tá? Pelo próprio banco. Sabe? Que o próprio banco já vai tratar esse tipo de consistência, né?
Não vai repetir. Eu tinha criado errado, aí eu apaguei esse primeiro, aí começou do 2, né? Pô, tá me dando nervoso esse 2 aqui. Tá para pesquisar, eu só consegui voltar com o número 1. Eu excluísse a tabela, criasse novamente, e escrevisse logo. Muito igual. Então, o Felipe está dizendo que no banco de dados que você usou, você excluiu o 1, aí ele começou a numerar a partir do 2, você queria voltar no 1, ele não deixou. O MySQL, por exemplo, você tem como ressequenciar. Existe essa possibilidade. Eu vou até passar para vocês isso. Tá? Existe essa possibilidade. Tá? Mas é o tipo da coisa que você tem que ter muito cuidado, né? Para você evitar a inconsistência no seu banco. Tá? Mas muitas vezes é interessante deixar rolar. Vamos seguir em frente. Vamos deixar esse número aí, porque internamente não vai fazer diferença para o sistema. Entendeu? Porque normalmente o ID é transparente para o usuário. O usuário às vezes nem sabe que existe um ID. Né? Ele nem visualiza o ID. Quando você representa um modelo de dados, na maioria das vezes você nem considera o ID, porque ele é intrínseco. Né? Exatamente, ele é intrínseco. Tá? Vamos em frente. Então, existem formas normais mais avançadas, como a quarta forma normal e a quinta forma normal, que tratam de questões ainda mais complexas, de dependências multivaloradas e dependências de junção, respectivamente. Mas a gente não vai entrar nesses critérios, tá? Quando a gente fala de valor atômico, vocês já entenderam, um atributo atômico, você não subdivide mais. Agora você pode ter um atributo multivalorado. O que é um atributo multivalorado? É aquele que vai ter vários valores, né? Aquele que vai ter vários valores. Inevitavelmente, ele tem vários valores. Tá? Primeira forma normal. Então, vamos lá. Objetivo: garantir que todos os atributos sejam atômicos, indivisíveis, e que a tabela não contenha grupos repetitivos de dados. Esquema inicial. Suponha que começamos uma tabela e mistura informações dos clientes e seus pedidos em um único registro. E eu trouxe para a nossa aula um exemplo que eu já tinha utilizado anteriormente. Então, Marcos, vamos considerar o seguinte. Eu tenho uma tabela chamada clientes pedidos. Estou começando do zero, Juliano. Comecei um sistema agora. Estou entrevistando o meu usuário. O cara falou, cara, eu tenho aqui clientes que fazem pedidos. Eu falo com eles, então, lista para mim quais são os dados que são importantes. O cara colocou assim. Bom, aqui eu coloquei ID, né, por minha conta, tá? O usuário não vai ter essa percepção, né? Mas o cara falou nome, o cara falou e-mail, eu considerei pedido ID, para identificar o ID do pedido, a identificação do pedido, a data do pedido, acho que tem mais um. No total. Eu considerei esses itens todos aí. Gente, aqui, vem comigo aqui. Se a gente fosse pensar, analisar friamente, o ideal para nós é que tudo teria uma tabela só. Concorda comigo, Otávio? Se a gente tivesse um arquivo só, único, não seria muito bom? Seria muito bom. Um arquivo único. Onde tivesse tudo ali dentro para resolver o nosso problema, né? Só que a gente vai ver que essa disciplina, ela nos mostra que isso traz muitos problemas. E no sentido de resolver esses problemas é que nós adotamos as formas normais e a normalização. Tá? E aí a gente vai aplicar nesse nosso exemplo aí. Então, a primeira coisa que nós faríamos, Carlos, nesse caso, eu quero aplicar a forma normal, a primeira forma normal, para esse meu contexto de clientes e pedidos. Um primeiro passo seria... Bom, antes disso, vamos apresentar um problema que eu já citei para vocês aqui. Ó. Nesse esquema, um cliente com vários pedidos teria múltiplas entradas com repetição dos dados do cliente, nome e e-mail, o que viola a primeira forma normal. Por quê? Porque contém dados repetidos e não atômicos. Então, imagina aqui, nessa situação, imagina, Paulo, você fez lá um sistema, cara, você vai colocar dentro dessa tabela o nome do cliente e o pedido. Imagina,
Se o seu cliente fez 200 pedidos, vai aparecer o nome dele 200 vezes nesse arquivo. Imagina, o nome do cara tem, digamos aí, no mínimo aí umas 50 posições, né, 50 caracteres, né, para cada nome. Olha só o espaço que você está ocupando. Né? Nem pelo espaço, porque hoje em dia HD você tem de sobra, né? SSD você tem de sobra, mas, poxa, não é uma coisa, digamos assim, coerente, não é verdade? Você falou aí a questão da eficiência do banco de dados, né? Para acesso. Então, para eu resolver isso, qual que seria a solução? Primeira coisa, separe as informações dos clientes e dos pedidos. Então, a primeira forma normal, a primeira coisa que eu faço é isso, eu vou separar os dados. Vou separar em 2 tabelas, para garantir que cada atributo seja atômico e eliminar a repetição de dados do cliente. Então, como é que a gente faria isso? Clientes. Eu tenho lá o ID do cliente, que vai ser minha chave primária, o nome, que vai ser dependente da chave primária, certo? O nome é dependente. O que mais? O e-mail também é dependente da chave primária. E só. Agora, vamos para a tabela de pedidos. O que eu tenho em pedidos? Tenho o ID do pedido e eu tenho o ID do cliente, porque aí eu preciso de uma referência, concorda comigo? Para o cliente. No pedido, eu tenho que ter uma referência para o cliente. Pô, eu vou colocar o ID dele ali. Não é verdade? Porque esse cliente ID, ele vai depender do pedido. Olha só a ideia. Se eu colocá-lo nessa tabela de pedidos, ele vai depender do ID. Exatamente. Pô, se eu entender o pedido do código do cliente, é porque ele está ligado a um pedido. Nesse caso aí, a chave estrangeira é o cliente ID, que é foreign key. Exatamente. Por quê? Ele é estrangeiro por quê? Vocês já aprenderam isso, que ele aponta para uma primária na outra tabela. Uma estrangeira aponta para uma primária em outra tabela. Então, o cliente D aqui, ele é estrangeiro em pedido, mas ele é primário lá na tabela de clientes. Ok, Carlos? Pegou a ideia? Data do pedido depende da chave primária e D do pedido. Então, beleza, já consegui normalizar, né? Desculpe. Já consegui. E o total, a mesma coisa, né? É dependente também do ID do pedido. Pessoal, conseguimos colocar na primeira forma normal, sim ou não? Conseguimos. Vamos em frente. Segunda forma normal. Nosso objetivo, além de atender a primeira forma normal, cada atributo não chave deve depender completamente da chave primária. A gente vai ver que lá na primeira forma normal a gente resolve já quase tudo. Problema. Se pedidos incluíssem atributos que dependessem apenas parcialmente da chave primária composta, supondo uma chave composta, haveria uma violação da segunda forma normal, que não é o caso. Então, a solução para a segunda forma normal. Assegure que cada informação na tabela pedidos dependa unicamente de pedido ID. Pois não, fala, Felipe. Não. Que aí, esse contexto de classe, subclasse, isso é um conceito mais voltado para a orientação a objetos. Nesse caso aqui, já é um conceito mais voltado para banco de dados mesmo. Normalização de dados é voltado para banco de dados. Embora você possua banco de dados orientado a objetos. Ok? Mas nesse caso aqui, aí você tem as duas coisas. Só que nesse caso, a gente está tratando exclusivamente de modelo de dados relacional. Tá? Não estamos entrando nos méritos de orientação a objetos. Ok? Então, nesse caso, se eu assegurar que cada informação na tabela dependa unicamente de um pedido ID, beleza, já estou na segunda forma normal. Como já é estruturado, cada atributo em pedido depende apenas de pedido ID, atendendo a segunda forma normal. Esse é um segundo ponto. Terceira forma normal. Uma tabela tende a terceira forma normal se estiver na segunda e todos os seus campos não chave
forem mutuamente independentes e diretamente dependentes apenas da chave primária. Esse é o tipo de avaliação que eu tenho que fazer. Os meus atributos, Otávio, são independentes? Todos eles são independentes? São, ok. Então, estou na terceira forma normal. Agora, se houver uma dependência de um atributo ao outro, aí eu tenho que separar. Cara. Eu tenho que jogá-lo para o outro lado. Entenderam? Eu vou citar alguns exemplos para vocês depois que a gente amadurecer mais, tá? Problema. Suponha que adicionamos um campo endereço do cliente em pedidos. Vem comigo, pessoal. Eu estou agora inserindo um campo endereço do cliente em pedidos, o qual depende do cliente ID e não do pedido. Isso é um problema. Qual a solução? Eu vou remover qualquer atributo em pedidos que não dependa diretamente de pedido ID. De forma que garanta que atributos como endereço sejam mantidos apenas na tabela cliente. Pensa comigo, pessoal. Vamos lá, Marcos. Você está no sistema, o endereço está lá no pedido. Então, imagina que eu sou um cara que sou cliente lá do seu restaurante, tá? Então, você tem um sistema lá de entrega online, tá ok? Beleza. Aí, toda semana eu ligo para você, Marcos. Aí, quando você está lá do outro lado da linha, aí você fala comigo assim, aí vamos supor que você tem uma chave candidata lá, que de repente é um número do meu celular, do meu telefone. Essa é a chave para o cara. Aí você liga para o cara assim, fala seu número de telefone. Aí você, número tal. O cara vai lá no cadastro dele e vai me pesquisar. A surpresa do cara, meu endereço não está lá. Por quê? Porque o cara que modelou o sistema botou junto com o pedido. Ou seja, estou ligando pela primeira vez. Aí você registrou meu pedido, você cadastrou meu pedido. Só que o cara que fez o sistema botou junto do pedido o endereço. Então o endereço ficou no pedido, não ficou no cliente. Então, se você liga amanhã ou depois, Marco, lá para o seu restaurante, você não tem como dizer para mim, cara. Você não tem como confirmar. Por quê? Porque não ficou no cliente. Agora, se você pega o endereço e põe no cliente, quando o cara liga para você, você vai acessar o quê? Os dados do cliente. Então, de cara, eu liguei lá para o Marcos, lá do restaurante, o Marcos já ligou para falar, me fala, por favor, seu número. Eu falo, meu número é tal. Ó, Marcos, você mora lá no Jardim Ponte Alta, na rua tal, número tal? Sou eu mesmo. Beleza, maravilha. Qual o seu pedido, por favor? Ele sabe que você vai chegar lá. O pedido vai chegar lá, de boa. Beleza? Na hora que ele faz o pedido, ele tem que dar uma coisa para pegar esse endereço. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Agora, esse endereço ele tem que constar na tabela de pedido? Claro que não. Né? Claro que não, não tem necessidade. Né? Agora, gente, vamos lá. Já que eu estou na terceira forma normal, vamos tratar algumas considerações aqui. Vamos tratar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês olhem para mim aqui. Foca comigo aqui. Uma vez eu fiz um sistema, estava começando ainda, né? Fiz um sistema. Vou dar um exemplo clássico mesmo. Sistema de lançamento de IPTU. Aí eu fiz o seguinte, presta atenção comigo, tá? Em 1900 vamos colocar, não, vamos colocar mais esse, 2019. Marcos, você recebeu o seu IPTU lá em 2019, lá na sua casa, tá? E foi lá os dados, tudo bonitinho. Valor venal do imóvel, valor do imposto, tudo bonitinho, foi tudo cobrado direitinho. Beleza. O cara que modelou aquilo lá, ele pensou, bem, peraí, se o cara ele tem um cadastro imobiliário, o cadastro imóvel do cara, né? O lançamento do imposto, eu preciso colocar esses dados, né? Não preciso colocar endereço do cara, né? Não preciso colocar essas informações, né? Porque, pô, eu já tenho um cadastro, né? de contribuinte, né?
não preciso colocar esses dados no lançamento do imposto. Não preciso. Se eu precisar por exemplo, de endereço, eu vou buscar lá no cadastro. Se eu precisar, digamos, do valor do imóvel, eu vou lá no cadastro. Não preciso colocar isso no lançamento do imposto. Concorda comigo? Não preciso. Aí, beleza. Deixei separado. Aí passou 2020, passou 2021, passou 2022. Aí, quando chegou em 2024, o cara questionou o lançamento lá de 2019. O cara chegou com o carnezinho para mim, ó. Cara, isso aqui foi calculado errado. Quero que seja calculado isso aqui. Tá dentro dos 5 anos, o cara pode reclamar, né? Ou o contrário, né? Ou o fiscal pode te cobrar, né? Se estiver errado, né? Isso, exatamente. Mas dentro dos 5 anos o cara pode, né? Cobrar, né? Como é que é, Marcos? Passou os 5 anos, mas ele foi escrito em dívida ativa, aí ele não morre, ele pode cobrar. E se a dívida ativa for ajuizada? Porque se a dívida ativa não for ajuizada, realmente ele tem razão, não pode cobrar. Se você... Caduca. Se ela não for judicializada, ela caduca. Ela pode ser prescrita. Ela foi prescrita. Claro, Marcos. Isso é Constituição Federal. Hã? Não, para efeito de histórico, sim. Tá? Mas ela não pode mais ser mais cobrada. Não pode, mano. Eu garanto para você que não pode. Se ela for ajuizada, ela deve ser cobrada. Não pode. Não pode. Não vamos entrar nesses critérios aqui agora, de legislação. Mas isso é federal. Não pode. Aliás, se você cobra, você pode ser penalizado pelo Tribunal de Contas, por conta dessa cobrança. Tá? Agora, vamos lá. Marcos, agora, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Vamos supor que está dentro dos 5 anos ainda. Lá em 2019, né? Não, vamos considerar 2021. 2021. O cara chegou na prefeitura e falou assim, vamos lá, eu quero consultar esse carnezinho de você. Quando ele chegou para consultar, o valor do imóvel já não bate mais, Paulo. O valor do imóvel já é outro. Mas peraí, eu estou olhando aqui no meu cadastro, está diferente do seu carnê. O que aconteceu? Não, mas você tem que ir lá na minha informação de 2021. Mas eu não tenho mais. Porque eu só mantenho cadastro dinâmico. Aí você quebrou o sistema, meu amigo. Por quê? Porque o sistema você tem que ter essas informações. Por mais redundantes que pareça ser, você tem que ter. Por quê? Porque eventualmente você vai precisar fazer uma análise, você vai fazer um recálculo, fazer alguma coisa do tipo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando eu apresento esse tipo de conceito, não pode ser naquela ideia de ferro e fogo, cara. Você tem que ponderar as coisas, entendeu? Tem algumas redundâncias que são necessárias. Imagina, Carlos, se o INSS não considerasse mais o salário que você teve lá em 1900 e tal. Pô, como é que você vai saber alguma informação da sua aposentadoria, coisa desse tipo? Você tem que ter tudo isso registrado. Você não pode perder nada nesse sentido. Aí, lá no sistema dele, não tinha no anterior, hoje ela tem 60 trabalho aqui. Eles perderam ou na época não foi registrado? Era manual, na época não foi registrado. Ela foi ele a faltar. Ela não fica bonitinho tudo, mas como é que você vai trabalhar no INSS? E nas contas, para ter que arcar que ele coloca para conseguir colocar aqui. Isso. São coisas assim, Felipe, que a gente tem que avaliar, entendeu? Então, Paulo, o que eu quero trazer para a sua reflexão é o seguinte. Eu, como acadêmico, eu diria para você o seguinte, olha,
aplique sempre a terceira forma normal. Sempre que possível. Tá? Agora, a coerência do profissional tem que entrar em ação. Conhecimento, sabe? A experiência no sentido de que, será que essa informação eu posso realmente deixar de registrar pelo fato de que eu tenho uma referência lá na outra tabela? Né? Será que realmente eu posso fazer isso? Não vai correr risco de algum dia essa informação precisar? Porque vamos pensar, o Marcos, nessa questão das entregas aí do restaurante. Cara, pode ser que você manter um histórico das entregas, pode ser importante, sim. Eu, no dia tal, eu entreguei lá naquele endereço tal uma encomenda. Pode ser importante. Se o meu cliente fala, eu como analista, o Carlos, o Paulo, tem que fazer essa pergunta para o cara. Isso pode ser importante para você algum dia? Isso pode vir contra você ou a seu favor? Precisar dessa informação? Que no dia tal eu entreguei no endereço tal para a pessoa tal, cujo cadastro era tal, mas que mudou para tal. Entendeu? Isso pode ser. Então, cara, tem que registrar. Ah, Rubens, mas peraí, isso fere a terceira forma normal. Paciência, meu amigo. A minha integridade, a integridade do meu sistema é mais importante que isso. Material, ou seja, alguma pessoa de algum livro, está vendendo alguma coisa, está passando alguma coisa. Olha, Carlos, por exemplo, se o Marcos me contrata para fazer esse sistema de restaurante para ele, eu vou recomendar para ele armazenar tudo isso. Toda a entrega você vai ter um histórico de toda a entrega. Entendeu? Porque amanhã ou depois isso pode ser importante para você. Até mesmo fazer uma estatística, fazer uma análise para ver como é que está a produtividade, né? Quais os endereços você mais entregou e tal. Isso pode ser muito importante. Ah, mas peraí, cara, você está trabalhando com banco de dados, você não pode usar isso, cara. Olha, você fica no seu lugarzinho, como DBA, você fica no seu lugar aí. Eu, como analista, eu é que mando aqui. Eu vou dizer o que vai ter que ter, o que não vai ter que ter. Tá certo? Essa é a ideia. Exatamente. Tá? O cliente, muitas vezes, ele só vai saber da importância quando ele precisa, né? Quando ele precisar. Porque ele não tem essa visão. Ele não tem essa visão. Né? Hoje pode não ser importante, amanhã pode ser. É por que eu guardo todos os meus documentos de imposto de renda dos últimos anos? Porque pode ser importante. Amanhã ou depois eu vou provar alguma coisa, né? Isso é importante. Né? Vamos lá. Esquema após a normalização. Clientes. Ficou assim, então, pessoal. Cliente. A tabela cliente ficou assim. Nome, endereço, e-mail, endereço. Olha só, o Fagner, eu nem cito o ID, porque já é intrínseco para mim. Tem um ID ali. Pedidos. Vai ficar pedido ID, cliente ID, data pedido, total pedido. Beleza. Legal. Está normalizado. E está atendendo a terceira forma normal. Entenderam o que são formas normais e o que é uma normalização e como isso é importante? Você quando faz um levantamento de dados, faz aquele brainstorm, não é isso? Um levantamento de requisitos, todo aquele trabalho de análise, vai chegar uma hora que você vai se deparar com a normalização. Por isso que isso está totalmente ligado ao desenvolvimento de software, que é uma coisa muito importante. Você não pode fazer assim no sopetão, entendeu? Você tem que conhecer as técnicas, dominar as técnicas e ter o bom senso para saber quando aplicar essa técnica. Né? Aliás, aplicar sempre, mas, claro, de uma forma coerente, né? Sensata e coerente. Oi? Sem dúvida. Quando a gente chegar em dúvida, eles não aplicam devidamente todas as coisas que a gente fez. A gente está tendo uma avaliação que eu achei muito bacana. E é um negócio que eu até identifico, porque todos esses passos é como eu gosto de fazer lá no serviço. Não de uma maneira, não faço
As pessoas não tinham um repertório. Mas, de alguma forma, você faz uma análise de dados lá, né? Eu gosto de seguir a classe, eu gosto de fazer tudo isso. E aí as pessoas me torcem o nariz. E aí, como eu identifiquei não, por causa de todos esses conceitos. Aí a pergunta nesse mundo do trabalho, a gente consegue executar. Se eu falar assim, ó, quero fazer uma organização, falo isso aqui, as pessoas vão torcer o nariz, assim como você quando eu falo assim, poxa, vamos definir o que vai fazer, vai passar isso aqui, a pessoa torce o nariz quando eu falo de uma organização, porque é uma nariz hoje, ou é algo que todo mundo aceita, hoje, Eu entendi sua pergunta. Dentro do contexto de desenvolvimento de software, ninguém torce o nariz, não. Porque isso é uma coisa necessária. Muitas vezes depende até da sobrevivência do software. Um software mal modelado, ele está fadado ao fracasso. Entendeu? Então, a modelagem é algo assim fundamental, é essencial, indispensável. Esses critérios, esses conceitos, eles são fundamentais. Tá? É por isso que você tem que analisar no sentido de aplicar e ter bom senso para poder fazer o controle das redundâncias. Você minimiza ao máximo as redundâncias, tá? Mas muitas vezes ela é necessária. Você tem que ter o bom senso para poder manter. Agora, normalização, cara, é fundamental. Fundamental. Isso aqui é assim, é ponto passivo, é inegociável no ambiente de desenvolvimento. Entendeu? Você pode ter certeza, qualquer ambiente, isso aqui é tratado assim com o maior rigor. Entendeu? Para o desenvolvedor, cara, é fundamental. Uma das coisas, Otávio, que o cara sempre tem o maior cuidado quando ele vai desenvolver um sistema, são os dados. Ele vai trabalhar com os dados. A primeira coisa que você vai fazer é fazer um modelo de dados. Qualquer sistema que você vai utilizar é fazer a modelagem de dados. Mesmo que você vá trabalhar com planilha eletrônica, cara, você vai modelar os dados. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui, que lá na outra escola que eu trabalho, eu desenvolvi lá um sistema de diário online. Tudo no spreadsheet, no Excel. Mas tudo de acordo com a modelagem, dentro da modelagem. Entendeu? Isso é fundamental. Tá? Agora, um exercício para a gente poder fechar. Considere o esquema desnormalizado. Né? Esse é um... Eu não sei se o português me permite usar esse termo, né? Mas eu chamei de desnormalizado. É o seguinte esquema. Né? Então, aceitem aí, né? Não tem nenhum professor de português aqui, né? Então, olha esse esquema aí, ó. Clientes pedidos. Eu tenho lá IP do cliente, nome, e-mail, ID pedido, data de pedido, total, endereço. Bom, agora está fácil, né? A gente já viu uma solução, né? desse mais ou menos parecido com isso, né? Analise o esquema assim e promova alterações para garantir que esteja na terceira forma normal. Então, vamos lá. Primeira coisa, você coloca na primeira, depois coloca na segunda, depois vai para a terceira, não é isso? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Solução. Para alcançar a terceira forma normal, o esquema de banco de dados, seguimos o processo sistemático de análise e ajuste das tabelas. Quais são os critérios, Carlos? Eliminar redundâncias e garantir que cada atributo não-chave seja funcionalmente dependente apenas da chave primária. Esse é o critério principal. Os atributos têm que depender só da chave primária. Essa é a ideia principal. Tá? Claro que eles têm que ser independentes. No final das contas, todos os atributos têm que ser independentes. Ele não pode ser um dependente do outro. Porque se um estiver dependendo do outro, ele tem que sair dali. Tá? Claro, de acordo com o bom senso, né? Então, a solução. Problemas identificados. Redundância de dados. Informações do cliente, como nome, e-mail, endereço, tudo repetido, né? Então, para cada pedido do cliente, está tudo repetido. Anomalias na hora de inserir, atualizar, excluir. Você vai ter um problema seríssimo para você fazer um programa, para poder incluir, alterar, excluir. Seríssimo.
Alterar informações do cliente. Pô, ele está em todos os registros. Né? Você imagina? Você tem que alterar em cada um. Né? Então, não tem jeito. Agora, você quer um cadastro dinâmico? Está ali. Você quer histórico? É outra história. Agora, um cadastro dinâmico não pode ter redundância. Entendeu, Carlos? Eu quero saber onde você mora hoje. Tem que ter um cadastro lá, a localização atual. Entendeu? Eu quero saber lá no cadastro imobiliário. É importante para eu saber onde é que você já morou. Beleza, mas dinamicamente não. Eu quero ver onde você está morando hoje. Isso, exatamente. Exatamente. Não tem dúvida. Receita não brinca com a Receita, pessoal. A Receita Federal, ela está cada vez mais fechando o cerco, cara. Entendeu? Está automatizando cada vez mais. Hoje em dia, o cara que vai fazer... Eu, por exemplo, eu recomendo qualquer um. Meu filho, por exemplo, meu filho falou comigo, porque eu vou pagar um contador para fazer depois. Eu falei, cara, quanto você vai pagar? O cara me cobrou R$85. Eu falei, pô, me dá esses R$85 aí. Eu faço para você isso aí. Ó. Aí eu mostrei para ele o ECAC da Receita Federal. Você bota lá seu CPF, ele já traz tudo, cara. Quanto você ganha, quanto você ganhou, quanto você gastou, se você pagou despesa médica. Hã? Ô, Marcos, desculpa, Marcos. Eu não sabia que vocês ganhavam um troquinho fora. Mas aqui, o pessoal aqui tem uma outra qualidade, né? Então, a gente pode fazer essa propaganda. O ECAC faz tudo para você. E o mais importante do ECAC é o seguinte, você não tem o risco de cair na malha fina. Por quê? Porque ele já ele te dá a segurança de que... Olha, ele falou, foi processado. Não tem volta, não tem como ele voltar atrás. Foi processado, acabou, você não cai mais na malha. Agora, se tem uma inconsistência, ele te mostra na hora. Eu vou declarar lá a faculdade da minha filha. Porra, ele vai lá no cadastro da minha filha, vê que ela já está trabalhando, já tem renda própria e tal. Falou, bonitão, pode não, viu? Pode não, tá? Ele já não deixa. Você não pode pagar uma faculdade da filha? Não, senhor. Ela já tem renda, cara. Ela já não é mais minha dependente, ela já tem renda. A dependência é até 24 anos. Acabou, meu amigo. Mas aí eu faço o seguinte, Paulo, eu tenho uma avó que eu vou declarar minha avó. Aí você vai e declara a avó. Ele vai ver que já cruzou com outro cara que já tem lá, a avó já está... A mesma avó que declarou tudo. Amigo, vai cair na malha. O ECAC, ele te mostra isso tudo na hora. Fala assim, amigo, aqui não tem como você criar esse esquema, não tem como. Você quer trabalhar na legalidade aqui, você não vai correr risco de um fiscal bater na sua porta ou você receber uma notificação da Receita Federal. Entendeu? Tem outra coisa que eu falei no CPF, eu vi que era diferente às vezes, papel. Igual o CBI, o CPF, o papel, manda sua casa lá. Bota até você lá no banheiro, soltando barulho. Gente, a gente pode conversar numa outra hora de coisa. Tem coisas, cara, que estão surgindo com a inteligência artificial, cara, que a gente tem que... Nós que somos assim, formadores de opinião, vocês que já estão em nível superior, tem que orientar essas crianças, esses jovens aí, cara, que tem muita profissão que está indo embora. O cara tem que se conscientizar que ele tem que estudar, de que ele tem que se inteirar, entendeu, cara? Mas, cara, você tem que estar orientando, entendeu, cara? Porque a gente não pode... O que pode acontecer é virar uns Estados Unidos que lá, o cara para chegar lá, o cara para varrer rua, para cortar grama. Ninguém quer fazer isso lá. Entendeu? Porque essas outras áreas, cara, é só gente qualificada. Cara. Só gente qualificada. Entendeu? Bora limpar bundinha de neném, esse tipo de coisa, cara. Isso aí sempre vai ter. Sempre vai ter. Isso aí você não tem dúvida.
muito valorizada pela qual vem, parabéns. O cara que faz chão tem o nome isso. Tá acabando. Paulo, você pensa o seguinte, se você for analisar um cara que faz isso lá nos Estados Unidos, pô, comparando a você aqui, ele é super valorizado, entendeu? Mas se você for lá nos Estados Unidos, ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque o cara que não limpa a bundinha de neném, ele ganha muito mais numa profissão que ele tem lá, numa qualificação que ele tem lá. Entendeu? Agora, em país de primeiro mundo, cara, o cara que limpa a bunda de neném anda com carro zero, isso aí é fato. Entendeu? Mas isso aí é coisa de primeiro mundo, não é coisa assim de terceiro mundo, como é o nosso caso. A manutenção de área de muita qualidade. Então, essas que aqui, ó, do cara, e não é comum. Você está mexendo com uma coisa de alto nível, ganha bastante. Só que também lá na mão de obra, os caras de são Fala, Juliano. Então, essa questão que você está falando, de país primeiro mundo, as pessoas serem remuneradas pela qualificação, se dá por uma coisa que aqui o senhor fez errado. Então, me corrija, por favor. O serviço profissional. Não é que a pessoa não saiba fazer. Por exemplo, eu posso ter estudado carpintaria, mas eu preciso fazer uma mesa. Aí eu não vou fazer a mesa, vou contratar uma pessoa qualificada para fazer a mesa. E aí ele vai oferecer o serviço dele, ele vai ver se está, ele vai pagar, porque ele valoriza o serviço. Sim. Aí a gente tem essa mania. Você cobra quanto para fazer? Não. A gente faz mais barato. Não, eu sei fazer. É igual com o pedreiro. Vamos colocar assim. Você cobra quanto para levantar esse moinho aqui na minha casa? Eu cobro 175 para a minha diária. 175 para levantar um moinho, 3 tijolos? Eu vou fazer. Aí fica tudo torto, fora do prumo. O muro cai, né? Você não dá valor ao serviço da pessoa. Aí, quando você quer que alguém valorize o seu serviço, você passa pelo aquele mesmo problema. Aí a gente sempre acha que a gente vai pagar. Não, mas no meu contexto que eu falei, do meu filho, entendeu? Não que eu desvalorizei o profissional, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: falei, cara, isso eu tenho conhecimento para te mostrar que você tem qualificação, entendeu? Mas é claro, meu amigo, que eu sei que tem muita gente que vive disso. Concorda comigo? O senhor, em alguma matéria sua na faculdade, tem noção de direito. Sem dúvida. Só que você pode advogar? Não. Você estudou direito, alguma coisa assim de direito, mas você não pode advogar. Não, e outra coisa, ô Marcos. Só existem duas graduações no Brasil que precisam fazer uma prova para te qualificar para trabalhar. É a OAB e o CRC. Sim. Por exemplo, o advogado quer tentar fazer a função do contador, porque ele quer desenvolver os cálculos trabalhistas, cálculo tudo, e a gente não pode fazer a função dele. Hoje em dia, todo mundo acha que sabe um pouco de contabilidade, até mais do que o contador. Né? Mas só quem estudou, que teve que fazer uma prova para exercer aquela profissão, foi o contador. Não, eu concordo contigo plenamente. Tanto que, Juliano, eu já tive pessoas que chegou para mim e falou assim: Hugo, cara, olha, eu conheço um cara que faz imposto de renda, cara bom, hein? Faz imposto de renda, então para você. Eu falei, que legal. Legal. E quanto que ele cobra? O cara, que legal, que bom. Não preciso, não, muito obrigado. Porque se de repente eu falo para o cara assim, não, cara, mas isso é muito fácil, cara, então faz para mim. Porque de repente, se eu falar para o cara assim, Marcos, entra lá no ECAI, o cara, o que é isso? O cara nem tem noção do que é isso, o que é um sistema. Não, isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Né? Isso é possível.
Agora, o Juliano, é claro que o cara no ECAC, ele vai trabalhar igual um robô, não é isso? Agora, ele não vai ter assim, alternativas de visão de computador. Na hora que vem aqueles filmes técnicos da abacaxi lá... Exatamente. É porque eu conheço, eu sei, entendeu? No meu... Tá bom. No meu contexto, Juliano, tudo bem. Agora, realmente, eu entendo que outros realmente teriam muita dificuldade para fazer. Não, é pedreiro, aqui a gente está fazendo essa valorização de serviço. O próprio programador, com essa questão do chat de GPT, não vai tentar mais ajudar. A ali tem vai dar tudo aqui, esse tempo a gente está perdendo. Mais ou menos. Não, mas aí é mais ou menos. Não. A inteligência artificial ela vai ajudar e muito. Eu, inclusive, recomendo, cara. O chat GPT, o Gemini, esse software de inteligência artificial, esses chats, eles têm que ser seus aliados. Entendeu? Sem dúvida alguma. Agora, esse conhecimento aqui é indispensável, porque até mesmo para você ir para o chat GPT, você tem que ter essa base, porque senão você nem vai para lá. Não é verdade? Não tem dúvida. Mas vamos tocar aqui para a gente poder encerrar. Então, vamos lá. Então, no item 2 aqui, ó, anomalias, né? A gente já citou, né, que a gente vai ter uma série de problemas por conta desse monte de redundância que você tem, do jeito que estava, né? Qual que é a solução? Segunda forma normal. Objetivos: garantir que cada atributo seja atômico. A gente já entendeu o conceito de atômico, indivisível, e remover grupos repetitivos. Então, vamos lá. Dividir a tabela cliente-pedido em duas. Então, clientes e pedidos. Fizemos isso. Está tudo separadinho, bonitinho. Essas foram as ações. E eliminamos os dados repetidos. Terceira forma normal. Qual o objetivo? Garantir que todos os atributos não-chave dependam completamente da chave. Então, eu só posso ter atributo que dependa completamente dela. Qual a ação? Verificar que cada atributo não-chave nas tabelas depende da chave primária completa. Porque pode ser que você tenha uma chave composta, tá, gente? Pode ser. Tá? Mas, assim mesmo, não vai se caracterizar como chave primária se vocês adotarem esse meu esquema de utilizar ID. Tá? Verificação. Vamos lá. Em clientes, cada atributo, nome, e-mail, endereço, depende totalmente de ID cliente. No caso da tabela de pedidos, cada atributo, data, pedido e total, depende totalmente de pedido. Então, a gente pode garantir que a gente atende lá, no caso, a segunda forma normal, né? Na terceira forma normal, objetivo: garantir que todos os atributos não-chave sejam mutuamente independentes e dependam apenas da chave primária. Então, além de depender da chave primária, você tem que ter esse cuidado para ver se eles são independentes. Pode surgir algum caso que um atributo seja dependente do outro. Então, nesse caso, não se aplica. Tá certo? É mais ou menos assim, o Marcos. Imagina que você tem uma tabela de produtos. Aí você tem lá o código do produto, o nome do produto e o valor do produto. Tá? Aí você tem um item de produtos vendidos. Lá no produtos vendidos, você tem que ter o código do produto, não tem? O código do produto, a data que você vendeu, o cliente que você vendeu. Pô, aí você vai lá e coloca a descrição do produto que você vendeu. Pô, mas peraí. Pô, eles são o quê? Dependentes, né? A descrição do produto não pode estar lá nos produtos vendidos, concorda? Ele tem que estar o quê? Lá na tabela de produtos. E isso pode gerar até um problema, concorda comigo? Se você bota a descrição lá, o cara eventualmente altera a descrição do produto. Acabou. Você vai ter problema naqueles produtos vendidos. Tá certo? Aí o Juliano chega para mim, pô, mas você não falou que, de repente, isso pode ser necessário, porque, né, eu quero ter um histórico do que foi vendido, qual que era o nome do produto, que de repente mudou no decorrer do tempo, mas aquele nome inicial era importante. Aí sim, tudo bem, aí você grava no histórico. Ok? Mas numa tabela dinâmica, isso não é possível. Por isso tem que ter bom senso, tá vendo? Bom, quais as verificações e ajustes? Clientes, já está na terceira forma normal. Por quê? Porque nome, e-mail, endereço depende diretamente do cliente. E pedidos?
já está na terceira forma normal, porque data, pedido e total dependem somente de ID pedido e são independentes, a data e o total. Ok? Maravilha. Se a gente fosse criar um diagrama, não vou apresentar, eu vou apresentar aqui o desenho também. Diagrama de modelagem, entidade e relacionamento, na terceira forma normal. Então, primeiro separando as tabelas. Tem tabela de clientes, tem lá, ó, o nome, e-mail, endereço, obviamente eu tenho o ID. Na tabela de pedidos, eu tenho o ID do cliente, a data do pedido e o total. Obviamente que eu também tenho o ID do pedido. Se a gente for fazer um desenhozinho, um diagrama, a gente vai relacionar. Um cliente pode ter vários pedidos. Então, é um relacionamento um para muitos, né? Isso aí vocês aprenderam lá na modelagem, né? Legal. Se a gente for fazer um gráfico, vai ficar dessa forma. Você tem lá clientes, 1 para N, e pedidos, N para 1. Ok? E o SQL para poder fazer a criação da tabela? Porque a gente fecha com chave de ouro, né? Você vai fazer um create table clientes, colocando lá o ID cliente, você coloca os tipos de dados de cada um dos atributos. No nosso caso, parece que foi o Fagner, o Pedro, que citaram isso, né? Eu acho que foi o Felipe. Você, para garantir a eficiência, você adota o critério do próprio gerenciador de banco de dados. Você faz assim, ó, eu quero esse campo auto-incremente, ele já faz isso automaticamente, né? Utilizando já o primary key, como uma cláusula que vai identificar esse atributo como chave primária. Ok? Legal. E aí eu tenho os outros dados também com os seus tipos, né? Varchar, são caracteres variados. E na outra tabela de pedidos eu tenho lá o create table pedidos. Da mesma forma, eu tenho o ID do pedido, auto-increment, primary key. E olha só que legal, hein? Lá embaixo, hein? Eu tenho o quê? Uma foreign key. Então, além de definir os atributos, eu tenho que definir o quê? Qual é a estrangeira, a ligação. Então, eu utilizo a cláusula foreign key, quer dizer, foreign key, chave, foreign estrangeira, chave estrangeira, ID cliente, que está dentro dessa tabela, ela faz uma referência à tabela clientes, que está lá, e tem, por sua vez, o atributo ID cliente, como chave primária. Ok, pessoal? Legal? Maravilha, então. Então, qual a conclusão dessa aula? Com esses passos, as tabelas clientes e pedidos foram normalizadas até a terceira forma normal. Isso garante que cada tabela, vamos lá, pessoal, armazena dados de maneira eficiente, sem redundância, facilitando a manutenção, principalmente a integridade de dados. Esse processo de normalização ele é essencial porque ele garante que o banco de dados seja robusto, eficiente e livre de anomalias de atualização, inserção e exclusão. O banco vai ficar show de bola, galera. Legal? Então, assim foi a nossa aula de banco de dados, onde nós falamos sobre formas normais e normalização. Ok, pessoal? Bom, eu vou encerrar aqui, vou parar aqui a nossa gravação. E vou encerrar a nossa gravação. E aí, seu Carlos, espera aí, calma, cara. Deixa eu encerrar aqui, tradicionalmente, a minha aula. O bate-papo vai seguir na sequência, mas vamos fazer aqui as formalidades. Estou encerrando aqui a nossa aula e o bate-papo continua, as dúvidas continuam na sequência, tá bom? Valeu, pessoal. Aquele abraço.